Hoje nós vamos falar sobre obsessão. Normalmente é um tema que todo mundo se interessa, né? Todo mundo quer saber quem são esses obsessores, quer saber por que eu sou obsediado, por que esses processos acontecem, como é isso mesmo, né? Como eles chegam até mim, como é essa nossa relação encarnado-desencarnado, desencarnado com desencarnado. Então a gente vai conversar um pouco sobre o que é a obsessão, o que são, afinal, os obsessores. Vamos falar um pouco sobre essa conexão, os tipos de obsessão. E vamos tentar, aí, na medida do possível, esclarecer, porque é muito conteúdo para a gente dar conta tudo hoje. Então, o que eu vou combinar com vocês? Primeiro, esperem um microfone chegar. Levante a mão, que vai se materializar um microfone na sua frente. Por quê? Porque os outros colegas querem ouvir, às vezes é a dúvida dele também, né? E a aula é gravada, né? Então, isso vai para o YouTube, então fica muito ruim, né? As pessoas não ouvirem só a resposta, não ouvirem a pergunta, ok? Então, a gente vai iniciar aqui. E o que a gente não der conta agora, que não conseguir responder, semana que vem eu vou estar aqui, 18h30. Vocês podem vir. A gente senta aqui, bate papo mesmo e tira as dúvidas, tá bom? Então, aliás, vocês sempre podem fazer isso. 18h30, equipe, eu já estou aqui, vem chegando a equipe, a gente pode sentar aqui e conversar. Tânia, não entendi tal coisa, e a gente vai respondendo na medida do que sabe também, tá bom? Combinado? Qualquer coisa, 18h30, terça-feira que vem eu vou estar aqui. Bom, então vamos dar início à nossa aula aí. O rapaz está atormentado ali, né? Mas nada para assustar muito, né? Aula 12 já. Eita, peraí. Peraí que não estava passando. Pronto, agora foi. Agora foi direitinho. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês entendem por obsessão? O que é a obsessão? Quem é que vai? Todo mundo tem uma ideia. Se preocupe em falar palavrinhas bonitinhas, não. Dê o seu conceito. Eu acredito... Boa noite. Boa noite. Eu acredito que a obsessão é a força, né, hoje em dia, por estar estudando cada vez mais, é o espírito desencarnado, que talvez até por uma necessidade, não a ponto até de querer fazer o mal, mas acredito sim nos que vão para o mal, não estão levando boas coisas, mas nessa comunicação que eu acho que os obsessores eles impõem, eles atormentam, eles invadem o espaço, é a minha opinião. Bacana. Dos encarnados, né? Exatamente. O que mais aqui, ó? Lá eu já ia depois. depois. Eu acho que assim é uma influência que o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, ele exerce em cima de alguém, de outra pessoa, né? Certo. A influência em cima de uma pessoa, né? Ali, ó. Boa noite. Boa noite. Eu entendo a obsessão como uma fixação por algo ou alguma coisa que alguém possa desenvolver. Uma fixação. Por alguma coisa ou alguém. Falou o que ia falar. Falou o que ia falar. É mais ou menos isso. É Aqui, ó. a pessoa coloca o foco, a energia toda naquele objetivo, né? Naquela intenção. Como a outra falou, o desencarnado ou o encarnado. Ambos, né? Certo. A gente vai ver bem essas relações aí, né? De encarnado, desencarnado, para ver como é que é. Aqui, ó, depois. Boa noite. Eu acho que seria o poder que uma outra pessoa ou um outro espírito tem para pegar a tua energia e, através disso, tirar você do teu foco e fazer com que ele... como é que eu vou usar a palavra correta? Que você faça o que você não gostaria de fazer. Sim, ok. Mas ali, ó, Rodrigo, ali, ó, do ladinho. Boa noite. Saindo do espiritismo, o termo obsessão, para mim, diz respeito a uma ideia fixa, um comportamento repetitivo, um pensamento repetitivo que você tem dificuldade de dissociar e de isolar isso. Então, isso fica
martelando e se Sim. repetindo, né? Repetição, E que por fixação. vezes gera uma compulsão. Né? Isso. Mais alguém? Diga. Eu acredito que quando um espírito encarnado ou desencarnado, eles têm a sintonia através dos pensamentos, né, que nós temos, seja ele se conecta com essa sintonia e acreditando nem sempre que está fazendo mal, mas que está fazendo bem, mas ao mesmo tempo aquela energia acaba de alguma forma passando para o encarnado um mal-estar, enfim. Sim, a gente já vai ver, inclusive, né? Será que todo obsessor, ele realmente quer prejudicar? Essa é a grande pergunta, né? Será que é isso? Isso é bem legal. Mais alguém? Gostaria de dar uma opinião? Então, vamos seguindo e vamos ir amarrando, né? Cada um de vocês falou um pouquinho do que é a obsessão, de como ela se processa, né? Então, vamos só passar. O objetivo geral da nossa aula hoje é apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. Os objetivos específicos, estabelecer o conceito de obsessão, né, como uma influência espiritual prejudicial a todos e que todos estamos sujeitos. Definir os principais tipos de obsessão, definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão. E explicar de forma bem clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. Como eu disse para vocês, é muito tema para a gente dar conta aqui, mas vamos tentar, tá certo? Vamos lá. Eu começo falando primeiro, não de obsessão, mas assim, falando de influências espirituais, certo? Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que ele responde, os espíritos? Alguém sabe? Muito mais do que imaginamos. A sua influência é maior do que supondes, porque, muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Muitas vezes de forma sutil, que a gente nem percebe. Okay? Mas, sim, nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados. Por quê? Porque nós vivemos, né, aqui, juntinhos, dessa realidade, essa outra realidade, a realidade espiritual. Lembra que a gente falou de vida espiritual? Que a gente falou que são as esferas espirituais, são dimensões diferentes, com vibrações de matéria diferente. Lembra que a gente conversou sobre isso? Pois é. Então, a gente está tudo coexistindo simultaneamente, juntos. Não é aqui e lá, mas pertinho. Então, consequentemente, a gente vai estar sempre tendo contato com essas pessoas e, de alguma forma, sendo influenciados. Tanto de uma forma, vamos dizer assim, positiva como negativa. Vamos usar esse termo, né, para a gente... Então, essas influências... E agora, essas influências, gente, são só influências ruins? Como é que vocês acham? O que vocês acham? Não, né? Elas podem ser boas ou más, né? Muitos comportamentos humanos são, via de regra, ditados por influências que os espíritos desencarnados exercem. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se perceba, pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento em se distinguir distintas origens de ideia. E aí eu pergunto, o que é importante para a gente, para poder distinguir? Hein? Estudo, como? Autoconhecimento. Quanto mais eu trabalho isso dentro de mim, quanto mais eu me percebo, quanto mais eu me conheço, mais eu entendo aquilo que me pertence ou não. Aí você vai conseguir entender que aquele comportamento está estranho, que não é seu, da onde veio aquela ideia, eu não tenho esse pensamento normalmente. Eu não estou dizendo que nós somos santinhos, não. Eu estou dizendo que, simplesmente, todos nós temos um padrão, mais ou menos, né, que a gente, da forma que a gente é, mais calmo, mais agitado, mais irritado, menos. Então, a gente conhece esse padrão. Quando algo começa a fugir demais disso, a gente precisa ter algum cuidado e começar a perceber o que está acontecendo.
Por que eu estava aqui bem feliz, acordei na boa, cheio de planos, e, de repente, todos esses pensamentos negativos que me tiraram desse caminho chegaram até mim? Por que estou bem, sou uma pessoa saudável, e, de repente, algo aqui que me afeta, eu tenho uma taquicardia, eu fico, muitas vezes a gente está doente, vai em médico, não consegue descobrir o que é. Então, quanto mais nos conhecemos, né, quanto mais olhamos para nós, mais fácil é a gente entender essas influências. E será que eu consigo reconhecer se elas são boas ou ruins? Por que será que a gente reconhece? Ou então lhe aconselha de uma forma errônea. Outra coisa, a energia, a gente sente a energia, né, que chega até a gente. Então, abrir um pouquinho as nossas percepções. Então, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Está lá no Evangelho. Então, a gente vai ver, inclusive, os tipos de obsessão, mas é caracterizada como essa fixação, né, de uma pessoa que está desencarnada, ou não, a gente vai ver, sobre a outra, e querendo impor a sua ideia, querendo conduzir a vida do outro. Isso é uma obsessão. E aí, será que a obsessão acontece entre nós também? Né? A gente vai ver que sim. Diga, pode falar. Boa noite. Boa Meu nome noite. é Cíntia. Oi, Cíntia. E a obsessão é só dos desencarnados para os encarnados ou... Tem um slidezinho, Cíntia, falando sobre isso, sobre todas essas relações. Porque, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, tinha uma pessoa que eu sentia que tinha uma energia bem negativa, assim, de falar muito mal das pessoas, sabe? Isso, eu tinha uma abertura de falar com ela, assim, ó, isso não é legal. Quando você for falar de alguém, fale bem, não precisa estar, né, perpetuando o que é um ponto negativo, um ponto que... Porque palavras vão ao vento, né? E a gente, de repente, a percepção daquela pessoa. E o que aconteceu? Aí ela saiu de lá, o ambiente ficou outro, a equipe ficou muito mais leve, muito mais conectada, muito mais em harmonia. Aí teve um dia que ela voltou, ela foi visitar a gente. Quando ela chegou, uma dor na nuca que subiu daqui, enquanto eu estava conversando com ela, a dor, uma dor de cabeça começou. Aí eu falei, nossa, eu estou sentindo dor de cabeça. Eu não estava assim, eu estava bem. Quando ela foi embora, aquela dor foi passando. E aí eu percebi que realmente era uma coisa de energia, né? Não, o processo obsessivo não se dá apenas de desencarnado para encarnado, não. Se dá de várias formas, de diversas formas, e a gente vai ver. Bem detalhadozinho isso, né? Como se passa isso, viu? Aguarde só mais um pouquinho os slides que eu vou chegar lá e você vai entender bem. Então, esse é o conceito que está lá no Evangelho. Aí, Adenauer nos traz que é uma influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo. Então, a obsessão, existe um desejo de prejudicar, certo? Não, a obsessão prejudica, sempre vai prejudicar, certo? A influência não, mas a obsessão sempre vai prejudicar. Mesmo que inicialmente isso não tenha iniciado com a ideia de prejudicar. Mesmo que aconteça isso, porque aquela energia, aquela influência daquela pessoa, por mais que ela pense às vezes que está fazendo bem, acaba prejudicando. Certo? E aí se torna um processo realmente obsessivo, de fixação. E aí a diferença, gente, influência é a ação sutil, boa ou má, de um espírito sobre outro. Tem caráter eventual, sem intenção ruim, não é aquela coisa contínua, certo? Não é aquela coisa, como diz, essa fixação, né? Que fica ali o tempo inteiro, junto com a pessoa, tentando influenciar ela. Já a obsessão é exatamente isso, né?
é a ação persistente de caráter contínuo que o espírito exerce o outro e é sempre negativo, mesmo que a intenção seja boa. Mesmo que a intenção seja boa. Ok? Então, só para a gente diferenciar aí essas... Aí eu pergunto, todos podem sofrer um processo obsessivo? Será que a Adenauer sofre processo obsessivo? Será que os médios de mediúnica servem? E como? E como, né? Pois é, todos nós, independente do nível de conhecimento até espiritual, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente consegue discernir o que está acontecendo. Já sabe, inclusive, os caminhos para tratar isso, muito mais do que uma pessoa leiga, que nunca viu falar nada, que acontece com ela comunicações, né, as ditas incorporações, né, entre aspas, e ela não sabe nem o que vai fazer. Né? Então, a condição de conhecimento espiritual contribui para que você saiba lidar com esses processos, mas não lhe livram dela, certo? Todos nós estamos sujeitos a influências. Sim, as imperfeições morais dão asas à ação dos espíritos obsessores. Está no livro dos médiuns. Por quê? Porque todos nós estamos aqui num processo de aprendizado, né? Ora acertando, ora errando, com toda essa gama de sentimentos que a gente já falou aqui, né? Que está lá na nossa mente, esses núcleos carregados de emoção, né? Que é o amor, que é o ódio, que é a conquista, que é a vergonha. Tudo isso faz parte de nós. Por quê? Porque já vivemos muitas vidas. Se eu vivi muitas vidas, eu já fui tudo. Eu vim lá da era primitiva até chegar onde eu estou, até chegar onde eu estou. Então, eu trouxe tudo isso. Então, eu saí do primitivo, vim para a barbárie e estou aqui. Então, eu já fiz de tudo, concorda? Concorda? Então, ninguém aqui, todo mundo lá dentro, guarda lá seus monstros, né? Então, nós temos dentro de nós toda a bondade, mas toda a maldade também. Então, somos capazes de tudo. E é isso que nos conecta com as pessoas, porque a gente já viu que tudo é sintonia e vibração. Ok. Tânia, e assim, qualquer pessoa de qualquer faixa etária está suscetível a isso? Até criança Até também? Criança. Sim. É mesmo? Porque às Sim. vezes eu digo, meu Deus, está só mesmo isso aí? É porque... é sério. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês sabiam que os nossos filhos são espíritos? Sim. E como espírito, anjinho, já tiveram outras vidas, já tiveram suas experiências, ao longo da sua jornada, tiveram amores, desamores, afetos e desafetos. E esses desafetos, às vezes, vêm acompanhando. Então, as crianças sofrem, sim, processos obsessivos. Por quê? Porque são crianças aqui, para nós. Né? Mas são espíritos, às vezes, mais antigos do que nós. Do que a própria mãe, do que o próprio pai. Certo? A outra perguntinha. E quem é que pode obsediar, hein? Quem? Todo mundo pode obsediar, né? Então, nós podemos obsediar. Podemos obsediar, inclusive, encarnados. Você vê um obsessor maravilhoso, mãe. Mãe é um obsessor. Ô, Beto, você não concorda não, viu? Que ele é meu filho. Não concorde não. Eu não, claro que eu não. Por quê? Não existe a intenção de uma mãe prejudicar um filho, vocês concordam? Mas a gente acha que o que é bom para a gente vai ser bom para eles. Eu não estou, de uma certa forma, impondo. Quando eu quero escolher a profissão, quando eu quero escolher, né, como ele deve conduzir a vida dele, eu não estou impondo. Isso não é obsessão, não, gente, quando eu quero impor até o marido. Não, é sério. Então, vamos tirar um pouquinho essa questão da obsessão desse patamar que só é lá no espiritual para quem está desencarnado. Não, gente. Isso faz parte do espírito. Nós somos espíritos encarnados, mas somos espíritos, então somos obsessores também.
quando eu tive essa aula aqui no básico, sentadinho aí no lugar de vocês, eu me lembro que quem deu essa aula para mim foi Sheldon Menezes. Alguém conhece ele? Ele é médico, trabalha aqui na casa, trabalha na mediúnica de cura. Ele chegou aqui, gente, eu tenho algo para contar para vocês. É todo mundo sério, né? Para falar sobre obsessão, tal. Não existe obsessor. Gente, esse auditório foi em Polvorosa. Como que não existe obsessor? Toda a casa espírita sabe disso, toda a casa espírita fala, como é que não tem obsessor? Ele disse, não tem obsessor. E, né? E aí depois ele foi explicar, e ele falou uma coisa muito bacana. Não existe obsessor, existe uma pessoa que está obsediando alguém e alguém que está sendo obsediado. Obsessor é catalogar uma pessoa, é colocar ela num quadradinho e dizer, você é somente obsessor. Ele disse que era bullying. Que a gente está fazendo bullying com ele. Né? Porque a gente está categorizando, né? Como se essa pessoa não fosse capaz de fazer nada de bom. E nós somos bonzinhos o tempo inteiro? Eu não sou boazinha todo tempo. Não. Tem horas que eu quero pegar o pescoço de alguém, tirar o ar uma meia hora, né? Fica aquele momento de raiva. Mas eu não sou o tempo inteiro assim. Então, essa pessoa que está obsediando alguém por suas questões é uma pessoa que está naquele momento. Assim como você está sendo obsediado agora, em algum momento você foi obsessor de alguém. Pode ter certeza na sua jornada. Então, entender que são pessoas como nós, né, que têm suas questões, que têm suas dificuldades, que têm suas dores, que têm seus amores, que têm seus desafetos. E aí, a frasezinha que eu acho que bacana para esse momento, né? Somos os obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades a outrem. Somos os obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. E quantas vezes nós fazemos isso? Julgamos, condenamos, né? Então, só para a gente parar para pensar aqui no nosso papel dentro disso. Essa aula é muito importante para que a gente se enxergue dentro desses papéis. Será que eu já fui obsessor em algum momento? Aqui encarnado, fazer esse exercício, né, durante a aula. Então, vamos seguir? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa relação obsessor versus obsediado. O obsessor não é diferente de nenhum de nós. Ainda prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam no século em século. Está aí de Hermínio de Miranda que falou isso. Muitas vezes, esses desafetos, essas dificuldades são milenares mesmo. Eu encarno, vou atrás do que eu acho, às vezes, que eu quero uma vingança, ou porque eu acho que aquele é meu amor, porque eu acho que aquele é meu lugar, porque aquilo me pertence. Então, a gente fica aí, preso nisso. Né? E isso só vai acabar quando uma dessas pessoas mudar a chavinha, virar a chave e entender que aquilo não vai levar nada, a lugar nenhum. Né? Os hindus chamam isso de roda de samsara, né? Que você fica, encarna, reencarna, nessa perseguição, ali na realidade, vivendo o mesmo problema, cristalizado naquela situação e não sai daquilo ali. Você não anda enquanto não sair. Então, você precisa ir aprendendo. Então, a gente vai aos pouquinhos, integrando, né, o que chama habilidade é o conhecimento. Você vai integrando aquilo. Um exemplo, preconceito. Todos nós temos preconceitos de alguma forma. Dizer que não é, né? Temos preconceitos de várias origens. Quando é que esse preconceito, quando é que eu vou entender que eu não tenho mais isso? Num primeiro momento, você reconhece que você tem preconceito. Num segundo momento, você tenta trabalhar aquilo. E aí você começa a se policiar. Policiar seus pensamentos, policiar suas atitudes, porque você quer mudar. No dia em que eu não precisar pensar, que eu não precisar me policiar e que aquilo já fluir natural, pronto, integrei. Entendi, viro a chave, vou trabalhar outra coisa. E assim são todas as nossas questões na vida. Certo? Então, são os nossos amiguinhos, às vezes, que vão nos acompanhando aí de várias vidas, né? As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Por quê? Cada núcleo emocional desse me une a pessoas na minha vida. Eu vou
vamos dizer assim, eu vou formando o meu núcleo espiritual, que vai se juntar por sintonia, não é isso? E essa sintonia se dá exatamente pela forma que eu sou, a forma que eu penso, como é meus sentimentos, como eu me comporto na vida, como eu atuo no mundo, com as pessoas, comigo mesmo. Então, isso tudo emite vibrações que, através de ondas, né, que têm determinadas frequências, vão fazer com que a gente se sintonize, né, com determinadas pessoas. Fazemos isso somente quando estamos desencarnados? Não, a gente faz isso aqui. Nós escolhemos, eu acho que eu já disse para você, nossos amigos, por sintonia. Estamos você escolheu, né? Diz que família você não escolhe, vem, não é bem assim, a gente já sabe que escolhe. Mas aqui, encarnados, eu frequento os lugares que eu me afinizo, eu encontro pessoas com quem eu me afinizo, onde eu tenho uma sintonia, tem algo a ver comigo. Então, a gente faz isso aqui, da mesma forma que faz lá quando está desencarnado, não muda nada, certo? E quanto mais você ainda tiver em pensamentos negativos, sentimentos negativos, mais difícil você passar, né, virar essa chave, integrar aquela situação, para que você não viva mais aquilo. Tem alguém aí que levantou a mão? Não? Eu tive a impressão que alguém levantou a mão. Então, quem são esses obsessores, né? Então, como a gente falou, acho que foi um espírito, né? Obsessor. Ele está querendo também aqui se pronunciar, né? Vai ver, né? Mas ele fica calmo aí. Mas eu vi alguém levantando a mão. Então, não existem maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria, aí, ó, não categorizar, né? Como se pertencessem a uma raça diferente. São pessoas que, naquele momento, estão em atitude inadequada e, muitas vezes, com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade. Isto é, não são permanentemente obsessores. E é exatamente aquilo que Sheldon falou. Tem pessoas que estão obsediando e pessoas que estão sendo obsediadas. Pessoas. E aí eu digo assim, vamos pegar, dando um exemplo, né? Alguém, por exemplo, que trafique drogas, um exemplo. Todo mundo olha isso como uma coisa muito negativa, muito ruim. Mas será que essa pessoa que faz isso, que não é bom, não tem momentos de bondade? Quando está com a família, muitas vezes tem filhos, né? Então, é isso que ele quer dizer. Não existe um totalmente bom e um totalmente ruim. Então, a gente não tem que categorizar. Vocês lembram da escala espírita, né, que a gente falou aqui? A Kardec diz mesmo que aquela escala não é absoluta, que existe variação, né? Porque em algum momento eu estou vibrando na bondade e em algum momento bem na maldade. Bemzinho, né? Então é isso. Isso está no livro de Adenauer, Psicologia e Mediunidade. Então, quem são os obsessores? Além de nós, é claro. Que a gente já sabe que somos nós. Aí, ó, que Adenauer fala. É gente como a gente que sofre, que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflitos consigo mesma e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Seres humanos reais, com traços de personalidade variados, que são mais do que perseguidores implacáveis, obstinados em fazer o mal às pessoas. Então, acho que essa é a primeira grande lição da gente entender e não classificar dessa forma. Entender que são pessoas que estão neste processo e que estão na caminhada, né? E se esse obsessor chegou até você, ele chegou por sintonia. O que você tem para aprender com ele? O que será que você tem que aprender? Dizem que os obsessores são excelentes professores. Por quê? Porque eles tocam, ó, e puxam de lá o seu conteúdo. O que está lá que você nem reconhece em você.
Então, eles podem lhe ajudar muito nesse sentido, né? Do autoconhecimento. Vou dar uma aguinha aqui. Agora a gente vai ver os tipos de obsessores. Agora vocês já entenderam, né? Para a gente não classificar muito, mas entender, quando a gente fala dos tipos de obsessores, entender exatamente os motivos que levam eles aos processos obsessivos. Pode falar. A minha dúvida é no sentido de onde esses obsessores eles ficam no umbral. Por exemplo, onde é que eles habitam, onde é que eles vivem literalmente? Porque a gente ouve histórias assim, ó, ele desencarnou, alguns são parentes, mas eles não sabem que desencarnaram. Eles ficam onde exatamente? Aqui, presos aqui. Então eles não estão lá. Estão presos aqui, eles estão num plano de vibração diferente, mas eles nem, às vezes eles nem têm consciência disso, né? E ficam presos aqui nessa energia. Eles não estão, mas estão aqui, muito próximos de nós, ainda vibrando, mas não estão lá na ainda. Matéria. Tipo, não estão lá. Não é que ele está no umbral naquele momento, não é isso. Ele está aqui, ele desencarnou, ele não tem um corpo material, mas continua preso ainda a essa energia daqui, dessa mais densa. Tem espíritos que desencarnam, e você vê isso muito nas mediúnicas, que não têm consciência que desencarnaram, porque eles estão vibrando numa frequência que ele só consegue ficar sintonizado aqui no plano material. Então, ele não consegue nem ver que ele já está em outro plano, porque ele não sintonizou aquilo. Tudo é sintonia e vibração. Entendeu? Deu para perceber? Então, estão aqui. Tem um filme... Ai, meu Deus. Que é do menininho e o psiquiatra. Sentido. Oi? Sexto Sentido. O Sexto Sentido. Mostra bem isso. Ele não estava vivendo na casa dele, ele não estava com a esposa dele. E aí a gente via várias situações. A esposa jantando lá, muito triste, como se estivesse chateada com ele. Ele tentou falar com ela, levantou e foi embora. Aí, uma hora, ele chegou em casa, estava saindo um homem de dentro da casa, ele ficou revoltado com aquilo, porque achou que ela estava traindo ele. Vocês viram, né? Na realidade, ele já tinha desencarnado. E estava preso ali, naquela realidade, vivendo como se estivesse ainda encarnado. Certo? Ele só conseguiu mudar isso quando ele entendeu que ele já não pertencia a esse plano. O menino deu uma dica para ele, né? Que ele disse que não conseguia falar com a esposa, que tentasse quando ela estivesse dormindo, né? E aí ele entendeu que ele tinha desencarnado. Então, é bem isso. Então, vamos ver alguns tipos de obsessores, não. Vamos ver quais os motivos que levam as pessoas a esses processos. O caseiro, né? É apego a um certo lugar, né, que escolheu continuar vagando por lá, aquela casa, às vezes, né, o que fica assombrando as casas, vamos dizer assim. Né? Normalmente, eles são muito solitários, né, e por isso que eles continuam naquele mesmo local. Raramente tenta fazer mal às pessoas, mas muitas vezes tem a intenção de expulsá-las, porque julga que aquela casa é dele, aquele lugar, aquele espaço é dele, pois acha que é o único com direito de morar no local. Então, são os caseiros. Tem aqueles que são por atração, e esse aqui é o mais, onde a gente mais se encontra aí. A atração significa sintonia. Pronto. Então, atraídos por afinidade, quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou com afinidades às mesmas energias negativas, como raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância. E aí você vê, por exemplo, pessoas alcoolistas. Todo alcoolista tem ali o seu amiguinho acompanhando, porque ele se alimenta daquela energia, ele quer aquela energia, ele quer aquela vibração, a energia da bebida, do álcool, de drogas ilícitas, de drogas lícitas também, né, bebidas lícitas. Então, ele quer isso. Então, ele fica vivendo ali. É como se a pessoa fosse o copo de bebida e ele estava ali, ó, absorvendo aquilo de canudinho, aquela energia. E é tão interessante isso, que será que esse
por atração, quando está acompanhando uma pessoa que, ali, que está bebendo, né, passando do limite, né, alcoolista, será que ele está querendo prejudicar aquela pessoa? O que vocês acham? Hein? Ele não quer, na verdade, não existe. Muito pelo contrário. Ele quer proteger ela. Você vê que bêbado para morrer atropelado é difícil. Então, assim como nós temos os nossos amigos espirituais que nos protegem, eles também têm, porque eles querem continuar, né, absorvendo aquela energia. Então, muitas vezes, cuidam das pessoas. Aí você entende, às vezes a pessoa está acabada, que você não entende como está viva. Mas já está lá. Aqui primeiro, ó. Eu tenho uma situação. Eu tenho uma amiga que ela tem uma mediunidade muito desenvolvida. E nós frequentávamos um centro espírita. E aí, uma certa vez, ela relatou, ela trabalhava numa instituição, e quando ela chegava, ela sempre comentava, né, que tinha uma senhora morando lá num sofá, lá na empresa. Ela sempre falava assim, ela disse que toda vez que ela chegava, ela via essa senhora sentada lá no sofá. E ela, como ela já era, né, desenvolvida, já frequentava muito centro, ela doutrinava no pensamento, ela. Mas ela disse que ela insistia em ficar lá, porque era lá que era o lugar dela, era a casa dela, em algumas situações. É espírito, né? Tá vendo aí? O obsessor caseiro, né? Ela tá ali, né? Taninha, rapidinho. Oi. E por atração, essa mesma amiga, ela estava fazendo uma terapia, né, um curso terapêutico. E ela foi para o parque da cidade. E com um grupo, né, nas colegas, fazer atividade lá. E aí depois ela foi para o centro. E lá no centro ela mediunizou um espírito que foi atraído pela energia dela. E simplesmente estava lá, né, passeando, descansando. E quando ela passou, conectou e foi na sintonia. Isso acontece bastante, né? Bastante mesmo. Comigo, às vezes foi muito interessante. Eu tive um episódio que me deixou muito triste no dia. E eu morava na Estrada do Coco na época. A gente vinha aqui para o centro e eu ia para casa. A gente já saía bem tarde daqui, depois saía da mediúnica, dos trabalhos. E eu vinha conversando com meu esposo, com meu marido, né? No caminho e tal, mas assim, eu tinha passado aquela tristeza, mas não estava nem lembrando dela, né? Fui andando, e aí na Estrada do Coco, quando foi chegando num determinado local, meu marido olhou para mim e viu que eu comecei a mudar o ritmo da conversa. Comecei a ficar estranha. Aí ele olhou e disse, tem alguma coisa errada, ficou quieto. Eu cheguei em casa, tomei banho, fui deitar. E acabou que eu percebi que tinha uma pessoa no meu campo, falei para ele, como a gente trabalha em mediúnica, disse, olha, vamos ver o que é, porque não estou me sentindo bem. E aí vem uma comunicação de uma mulher que disse que gostou muito, que queria ficar ali, que tinha sido acolhida, aconchegada, que ela se sentia muito só, né? E que ela estava muito triste. Aí ele perguntou, mas vem cá, por que você está com ela? Né? Não está fazendo bem para ela. Por que você veio com ela? É porque eu ficava vagando aqui na estrada, eu não conseguia sair daqui. E aí, quando vocês passaram, eu vi que ela estava tão triste que eu vim com ela. Ai, que coisa interessante, né? Interessante mesmo. Não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias, que, ao seu ver, são prazerosas. Muitas vezes ele acaba protegendo sua vítima, pois é a sua fonte de prazeres. Certo? Alguma pergunta, gente? Se quiser, pode levantar a mão, viu? Que eu estou aqui. O por amor, esse é ótimo. Por amor. Tudo por amor, né? Tudo se justifica. E escolheu permanecer 24 horas por dia ao lado de quem amava desesperadamente. Normalmente é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante ou familiar muito próximo. Né? Ele normalmente não tem consciência da sua morte. Aí a gente volta ao filme de novo, né? Não tem a mínima intenção de fazer mal à pessoa,
mas suas potentes energias negativas acabam fazendo mal a quem o ama. Principalmente, por exemplo, um ex-marido, né? Quando a esposa ficou, ele desencarnou, ficou aqui, a vida, né? Tocou a vida e ele está vendo tudo isso. Imagina o ódio, a raiva que vai ter. E essa energia é potencializada e acaba prejudicando a pessoa, né? Então, é isso. O quê? A gente vai falar. A gente acha, vocês estão, hein? Ó, a mediunidade de vocês está ótima, viu? Olha lá, o escravo, né, traumatizado e confuso com sua morte, continua a vagar como se fosse um zumbi. Então, ele não tem consciência ainda, perdido, desorientado, né? Existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos, e por medo de sofrerem, obedecem às ordens de seus chefes encarnados. São os espíritos usados para o mal, para prejudicar o outro, né? Não têm um padrão de comportamento, pois seguem as ordens de quem os comanda. É difícil esse tipo de espírito se libertar por si só. Normalmente, a espiritualidade precisa atuar. Ele fica prisioneiro mesmo, né? E os espíritos que comandam, né, esses, vamos dizer... Como é que eu vou dizer? Não quero muito prejuízo, mas assim, esses espíritos que estão voltados para fazer o mal, que tem, se a senhora de quando existe uma ordem, né, comando, classes entre eles, né, normalmente são pessoas muito inteligentes, que sabem envolver e sabem, até por hipnose, né, fazer com que a pessoa realize tudo que ela quer, né? E eles pegam o quê? A pessoa na fragilidade, né? Na fragilidade é muito fácil a pessoa acreditar, conduzir e achar que está sendo bom estar ali, né? Pode falar. Deixa ele só. A gente pode estar vendo esses exemplos nos livros de Zíbia Gasparetto, né? E de Mônica de Castro, se não me engano. Sim. Que relata muito a questão dos obsessores. O quanto, quando você falou do prazer, pessoas que estão, se prostituem, né? Sem querer, por estar alimentando o espírito obsessor. Exatamente. E aí te levam a comportamentos que não seriam comportamentos seus, normalmente. Mas aí é o autoconhecimento que a gente falou lá no início. Essa vigilância nada mais do que olhar para nós. Eu levei muito tempo para entender o que era o orai e vigiai. O orai e vigiai nada mais é de que olhe para você. Cuide da sua casa mental, cuide do seu coração, cuide de suas emoções, cuide de suas atitudes, porque é isso que vai determinar o lugar que você vai estar e com quem você vai estar, né? Então, são os escravos. Ao outro, autônomo, muito apegado aos prazeres materiais, quando encarnados, continuam vivendo no mundo físico, mesmo depois de sua morte. Olha só, respondendo para você aí, ó. Vivem em bordéis, bares, pontos de uso de drogas ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar dessas energias. Fazem favores para pessoas encarnadas em troca dessas energias. Não têm a intenção de praticar o mal, porém, se tornarem escravos de seus desejos. Por se tornarem escravos de seus desejos, fazem qualquer coisa para conseguirem a satisfação. Certo? Alguém levantou a mão aí? Será que foi outro desencarnado, gente? Rapaz, vou fechar a evidência aqui, porque o negócio está ficando sério. O enviado, ó, que interessante, o enviado. Acreditam fielmente que tem a missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas. São espertos, sutis, inteligentes e, em alguns casos, são até refinados espiritualmente. Alguns possuem habilidades que, às vezes, são até superiores do que as de suas vítimas encarnadas. Seus objetivos são destruir os frutos do bem e, assim, implantar os seus conceitos deturpados e negativos. Atuam nas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes e brigas. Pode ver que esse é um conjunto maravilhoso para estruturar qualquer pessoa, qualquer grupo, seja familiar, seja amigo, seja do trabalho. Pode passar. Eu já estou perguntando, né? Mas, Tânia, eu já ouvi falar sobre obsessão por chips, implantes de chips. Você vai falar sobre isso? Já.
Já. Você vai falar? Já. Né? Existe, inclusive, casas que trabalham, né, principalmente mais um espiritualismo mais universal, não espiritismo, que trabalham para a retirada desses implantes, desses chips de controle, né, que estão a nível espiritual, né, perispiritual. Vamos lá. Então, o que acontece? Um exemplo que a gente vai dar, mediúnicas. Boa noite, Tânia. Boa noite. Tânia, e o que a gente pode fazer? Você até citou anteriormente, né? Orai e vigiai. Não sei se a resposta já seria isso. O que a gente pode fazer para nos proteger desse tipo de obsessores? Se eu te disser que é só você mesmo que vai conseguir fazer isso, você pode procurar artifícios, né? Você pode vir, como a gente está aqui estudando, já é o primeiro, você entender o que acontece com você. Se você não entende o que acontece, não entende o processo, você não sabe controlar eles, concorda? Primeira coisa. Você tem muitas técnicas de passe, né? Fluidoterapia, várias meditação, né? O que você precisa é mudar a sua sintonia. E aí cada um de nós vai achar uma forma melhor para fazer isso. Quer ver como eu mudo a minha sintonia muito bem? Música relaxante. Se eu estiver muito agitada, que eu sentir, eu ligo isso. Me concentro para dar uma meditada ali de 5 minutos, 10 minutos, pronto. Então, a gente que precisa mudar. É interno. Você pode vir para 500 desobsessão na casa. Você entra, faz atração, os médiums fazem atração, você sai na esquina, já vai com mais um monte. Porque depende de você. Você que tem que mudar isso. Na aula de desobsessão, eles vão mostrar várias técnicas, viu? Vai ser mais detalhadinho para vocês. Pensamento, sentimento, é mudança nossa, é mudança interna mesmo, não é outra coisa. Oi, eu fiquei com muita dúvida na questão do escravo. Você tem como citar exemplos para eu conseguir entender? Porque eu não entendi, realmente. Espíritos desencarnados que são escravizados mesmo, a partir dos seus desejos, das suas vontades, dos seus medos. O encarnado faz isso. Porque, assim, eu estou te perguntando porque eu pesquiso em várias linhas espiritualistas. Sim. E umas dúvidas, né? Como é que funciona a amarração amorosa? Porque eu sempre achei isso contra, né? E algumas pessoas da religião, umbandistas, que são contras, falaram que é baseado como se fosse isso que você falou. São espíritos que não vibram numa e que energia se prestam positiva para fazer esse serviço e que não condiz com a religião. São pessoas... É independente, a gente não está nem falando de religião. Não, é isso, é porque eles usam o nome de uma religião para pregar isso, né? Sim, Aí sim. eu pesquisei. E quando você falou, agora que você falou que eles escravizam, fez todo sentido. Sim. Eu tentei fazer a associação. Isso, é bem isso mesmo. Eu pensei que eles eram escravos na vida passada, mas não. Não. Eles são escravizados por eles, por seus sentimentos, por seus medos. Né? Então, pessoas que conseguem, que se comunicam, que conseguem atrair eles e se utilizam deles para fazer o que querem. É isso. Eles são escravizados, não é que eles foram escravos. E os enviados, eles têm uma autonomia, no caso. Esse enviado, ele vem com uma determinada função, uma determinada tarefa, mas tem consciência e quer fazer aquilo. Ele não ele é comandado, mas assim, ele vai com essa autonomia mesmo, né? Vamos dizer assim. Só para vocês entenderem, em reunião mediúnica, é muito comum chegar falange mesmo, grupos. Né? Eles são organizados em grupos. E é impressionante quando chega alguém. Normalmente, eles mandam o baixo escalão, vamos dizer assim, né? da hierarquia deles. Mas quando chega algum deles que tem já um outro conhecimento, que está numa função de comando, gente, é impressionante a frieza, a objetividade, a sutileza. Ele conversa com você que você acha que é a pessoa mais certa do mundo. E é frio, porque ele tem um objetivo muito específico, né?
Ele tem aquela tarefa para cumprir. Mas ele foi... Desculpa, é porque realmente eu estou tentando entender. Ele foi atraído pela energia de outra pessoa que enviou ele? Por exemplo, não, eles eu se quero reúnem, fazer vamos mal lá. a você, por exemplo. Deus me livre e guarde, né? Mas aí eu quero fazer algum mal a você. E aí eu foco... Aí, por exemplo, eu quero te obsediar, mas eu foquei É porque você tanto. está confundindo... vamos lá, vamos tentar separar as coisas. Uma coisa é um processo obsessivo de pessoa para pessoa, como a gente estava falando. Outra coisa são os grupos organizados, né, os grupos das sombras, vamos dizer assim, como o pessoal chama, certo? Organizados que vêm com objetivos bem específicos. Quem leu aqui Aconteceu na Casa Espírita? Alguém já leu esse livro? Pronto. Um grupo planeja se infiltrar numa casa espírita para acabar com o trabalho, entendeu? Entendi. É isso. Então não é, entendi. É eles mesmos, a questão espiritual que se organiza, não tem nenhuma força. Eles se organizam e aí como é que eles vão chegar até aí? Aí é uma boa pergunta, né? Sim, então eles se organizaram, mas e aí como é que eles vão atuar nas pessoas que trabalham na casa? E aí eles vão procurar justamente as pessoas que têm as brechas, né, vícios, onde eles né? podem se introduzir através delas. E por isso que é orar e vigiar, né? Exato. Exatamente. Entendi. Acho que Não, eu estava com a mesma dúvida da colega ali. Agora eu entendi. Na verdade, são entre os desencarnados, né? Entre os... Se organizam para atuar aqui. Porque tu comentou assim que tem uns que são muito inteligentes. Então, são entre eles mesmos. Entre né? eles. Inclusive, eles, por exemplo, as grandes organizações têm verdadeiros trabalhadores, né? Em várias funções, atuando de forma contrária. Como o crime organizado. Pronto. Um bom exemplo, crime organizado. Tem espíritos que estão aí buscando aquele espírito de hoje, mas de encarnações em encarnações e não conseguem, e vêm se organizando, se estruturando, planejando, atacar. Vamos dizer assim, né? Deixa só chegar o microfone aí para todo mundo ouvir. No rumo do mundo de regeneração. Sim. Ele trabalha muito bem. Sim, é verdade. Agora sim, gente, o bom é a gente entender, mais do que o nomezinho que está dando, quais os sentimentos que levam a essas conexões, a esses encontros, né? E aqui o vingador. Né, é um caso mais raro de obsessão, porém é um dos piores. Pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Às vezes, traz de vidas e vidas e vidas, né? Tem essas dolorosas lembranças como se tivessem acabado de acontecer. É muito vivo isso na memória dele, né? Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos de seus obsessores. Tem pessoas que é assim, né? Acontece alguma coisa, anos depois ainda a pessoa está ali lembrando do detalhe, do detalhe, do detalhe e levando com ela essa mágoa, essa raiva, né? Esse desejo de vingança, às vezes isso acontece aqui, gente, o tempo inteiro. Lá está acontecendo porque a gente vai levando, né? A gente desencarna, vai para lá e vai levando isso com a gente. É movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsediado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Então, esse é o vingador, certo? Alguma dúvida até aqui? Deu para entender que a gente atrai nossos amiguinhos? Como atrai? Então, tá. Então, qual é a grande sacada? Mudar a nossa sintonia. Vibrar no bem, vibrar no amor, vibrar na alegria. É impossível o tempo inteiro. Claro que é impossível, né? A gente é humano aqui, está aprendendo ainda. Mas, na maioria das vezes, tente. Faça o exercício de olhar para você e tentar. Aí, a gente já falou pra caramba da sintonia, né? Aí o anjinho e o diabinho, a gente vive assim mesmo, né? Entre o anjo e o diabinho, né? Porque quantas vezes somos minados pelos nossos pensamentos, né? É igual assim, eu acordei de manhã, fui trabalhar, alguma colega fez alguma coisa para mim que eu não gostei. Eu não gostei, é uma coisa assim, cotidiano. Aí você diz assim, poxa, por que ela fez isso comigo? Aí você vai alimentando isso durante o dia. Ela não deveria ter feito isso comigo, mas ela está querendo me prejudicar, eu vou matar ela. Chega lá no final do dia, você quer matar ela,
Por que será que isso se intensifica? Alguém também pode estar naquele momento ali, ó, alimentando isso. Ó. É isso mesmo. Ó. Ela quer passar por cima de você. Olha aí, olha aí. Então é isso aí, o diabinho e o anjinho. Aí o anjinho é a nossa consciência, né? Que diz assim, pera um pouquinho, não é bem assim, né? Não vamos exagerar. E aí, nessa pergunta aí do Livro dos Espíritos, 833, haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Qual é o local onde a gente pode ser tudo o que é, pensar em fazer tudo o que quer e ninguém perceber? A mente. Aqui, né, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe entraves. Então ele pensa o que ele quiser, aquela, né? Ele vai em todas as emoções e tudo isso promove vibrações, frequências que vão nos sintonizar com pessoas e lugares, né? Então, eu estou construindo hoje, lá na vida espiritual a gente já viu isso, né? Eu estou construindo hoje aquilo que eu vou encontrar quando eu desencarnar, porque a vida é contínua, né? Então, perguntinha para vocês, qual o padrão dos seus pensamentos? Então, dever de casa para vocês. Chegue em casa e pense, qual é o padrão dos meus pensamentos? É um desafio, viu, gente? Olhar para a gente não é muito fácil, não. É doloroso. Né? Faça uma listinha. Faça uma listinha de tudo que você fez e que você achou que podia fazer diferente. Faça uma listinha das palavras que você emitiu durante o dia e que você poderia ter dispensado. Como você se portou com o outro, com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seus colegas de trabalho. É muito fácil. Faça uma listinha. Aí, no final do dia, analise qual foi o padrão vibratório, né, seu. Aqui. Santo Agostinho fazia essa listinha. Bem lembrado, ele fazia essa lista. Análise do dia. Então, é um bom exercício, viu, gente? E aqui é para lembrar, o nosso corpo é energia, ela vibra. Né? Nós somos, aqui um amontoado de moléculas que têm uma, né, que giram, que se movimentam. Então, o meu corpo, ele emite uma frequência, se ele vibra. Se ele vibra, né, ele emite ondas. Essas ondas estabelecem a minha frequência, e a minha frequência é o que me sintoniza. É o que me sintoniza. Então, vamos lá. A vibração ocorre, certo? A partir do quê? O meu corpo se movimenta a partir dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Se vocês olharem na internet, existe uma escala das emoções em Hz, né? Em Hz, está lá. Escala das emoções. Então, o amor tem uma frequência, o ódio tem outra frequência, e isso interfere em você, no seu corpo. Então, você vai emitir isso, porque a gente emite ondas, certo? E as ondas são um meio de transporte, né, daquilo que eu estou vibrando aqui. Ela vai transportar. E essa frequência é exatamente o conteúdo. É o conteúdo que eu estou levando. Esse conteúdo foi o quê? A vibração do amor, foi a vibração do ódio, da vergonha. Então, o conteúdo é isso. A onda transporta, a frequência é estabelecida a partir do meu conteúdo, gente. Conteúdo. E aqui é só para mostrar, né, como se estabelece isso. Né? Ali você tem, de um lado, um espírito maldoso, do outro, um espírito elevado, vamos dizer assim. E o médium no meio. Se eu tenho uma sintonia, a mesma frequência, o mesmo padrão de ondas, eu vou me sintonizar. Se eu tiver um padrão de ondas diferentes, eu não vou. Então, o médium lá de cima, ele está numa maldosa, numa frequência negativa, né, com uma onda mais longa, né? E aí ele vai se sintonizar, então, com um espírito mais maldoso, que tem aquela mesma frequência, vamos dizer, né? E não consegue sintonizar com o espírito com uma vibração mais alta. Já lá embaixo,
ele já tem uma sintonia, uma frequência mais elevada, ele consegue também se estabelecer. E não consegue se conectar, o espírito não consegue conectar com ele. Ele não consegue porque ele não acha a mesma frequência, igual rádio, né? Para que eu escute, né, uma rádio, eu preciso buscar a frequência. E eu vou escolher se eu quero uma música clássica, o conteúdo. Se eu quero um pagode, é um conteúdo. Se eu quero MPB, é o conteúdo. Mas eu preciso estabelecer essa sintonia. Preciso achar essa frequência. É bem isso. E aí, em que sintonia você está vibrando? Qual é o padrão dos seus pensamentos? A partir disso, em qual sintonia você está vibrando? No amor? Na alegria? Na paz? Isso aí. Culpa, raiva, medo. Porque as emoções e a vontade geram pensamentos, que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Esta mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. A gente já viu, né? Que, ao desencarnar, eu vou para a dimensão na qual eu vou ter afinidade, que eu vou me sintonizar. Então, eu posso resumir aqui, em 3 setinhas, o que é esse processo obsessivo. Ele se estabelece através de sintonia. A gente conversou até agora para entender isso. Sintonia. Aí existe o envolvimento fluídico. Vocês lembram o mecanismo da mediunidade, que já foi dado para vocês aqui. Como é que se processa o contato mediúnico? Mente a mente, perispírito a perispírito. Quando eles se conectam, você tem ali uma conexão onde tem fluídica, uma conexão fluídica, né? Pronto. E nesse fluido, através disso, ele vai emitir suas ondas que vão chegar, né? O pensamento do espírito comunicante vai chegar até a mente do médium, né? Para que ele possa transmitir a comunicação. E é dessa forma que se dão os processos obsessivos. Você se sintoniza, se conecta, que é o que a gente chama, ele entrou no meu campo. Quem já ouviu isso? Meu campo. Nada mais, nada é, menos que essa conexão fluídica aí, de perispírito para perispírito, mente. Conexão obsessor-obsediado. Gente, tá claro até aqui? Alguma dúvida? Bom, a conexão se dá através da conexão entre ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontra receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Essa conexão acaba potencializando aquilo que você já tem. O espírito não implanta nada em você. Ele apenas potencializa aquilo que você já tem. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, que formam um fluido mental magnético que causa a atração, né? Através dessas ondas mentais. Oi. Só um pouquinho. Enquanto ela pergunta, eu vou beber uma aguinha. Eu fiquei na dúvida agora. Eu acredito que algumas pessoas aqui já devam ter ouvido Adenauer comentar que, quando ele iniciou na área espírita, muitos anos atrás, que ele foi para uma reunião mediúnica. Porque agora que você botou aí, eu me toquei nesse aspecto. E que, durante a reunião mediúnica, surgiu um espírito lá, mediunizou, né, através de uma pessoa, e falou. E ele nada, ele disse que nada dele lá, que ele estava mais aguardando, aí que o dirigente da mesa fez: Adenauer, é para você. Ele, para mim? Né? Ele já relatou algumas vezes. Aí disse que depois veio outro também falando dele. Aí o dirigente fez: Adenauer, é para você. Levante, fale com eles. Adenauer, eu não tenho o que falar, não.
E que aí eles falaram, não sei o que, não sei o que. Não, se eu fiz isso é porque vocês mereceram. Não foi? Aí, é porque existe a reciprocidade, exato, né? Aí, como você está falando isso, ele contando, né? Daquele jeito dele. Aí Sim. ele fez, que o pessoal disseram que iam ficar com ele. Ele, tá bom, vocês querem ficar comigo? Pode vir, pode me acompanhar, porque eu vou para o orfanato, eu vou para isso, eu vou para isso, eu vou para isso. E diz que eles acompanharam ele por muitos anos, até que desistiram. Acho que eles cansaram, né? Viram que ele, nessa encarnação, tinha modificado. Não então, era a mesma pessoa. Não era a né? mesma pessoa. Então, isso me lembrou agora, porque você falou ali que a conexão também entre as ondas, ou seja, porque ele, pelo que ele relata naquele momento, ele nem se identificou, né? Porque ele... Em nada, então não houve uma correlação. Não foi ele que se conectou. Foi acho que um outro médium que conectou com esse espírito que falou para ele isso. Obrigada. Eu acho que foi isso a história. Parece que ele conectou e falou para ele. Por isso que falou, é para você, Adenauer, ele falando para ele. Exatamente. Sim. Sim, sim. É isso. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, que formam um fluido mental magnético que causa a atração. Tudo é magnetismo. E agora a gente vai ver os tipos de obsessão. Ó, vamos lá. Essa aqui é a mais conhecida, né? Desencarnado para encarnado. Mas tem também a de encarnado para desencarnado. Depois a gente vai ver uma a uma. Tem também de encarnado para encarnado, porque a gente tem gente que é obsessora da gente aqui mesmo, em vida, bem aqui, ó, encarnadinho. E como, né? Não é pouco não. Tem também de desencarnado para desencarnado. Entendeu? É mesmo? São pessoas que nem nós, desencarnaram, continuam com as mesmas pendengas ainda, né? Auto-obsessão. Isso está cheio, gente. Às vezes a pessoa está se auto-obsediando e está culpando alguém. Né? E tem a obsessão recíproca, tanto de encarnado para encarnado, como desencarnado para desencarnado. É aquele casalzinho que vive né, parece que um nasceu para pisar no outro, amurrinhar o outro, e assim sucessivamente isso fica entre os dois, né? Então, é isso. Então, vamos ver aqui. Desencarnado para encarnado. Se caracteriza como o domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. Então, essa é a obsessão simples. Em muitas situações, não é percebida ou pressentida pela vítima, porque ela é muito sutil. Ela vem em forma de sugestões, né? Muitas vezes a pessoa não consegue distinguir o que é pensamento dela, do outro. Manipula o campo de energias de várias maneiras. Podem gerar doenças que confundem os médicos, além de dificultar tratamento. Nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado. Normalmente, o que eles promovem? A dominação, fanatismo, avareza, egoísmo, amores exacerbados, ciúmes e ganâncias. Né? Eles se conectam a partir disso e geram e potencializam isso. Aí, ó, encarnado para desencarnado, está ligado às expressões de amor, egoísta e possessivo por parte do encarnado, que se fixam mentalmente naqueles que desencarnaram. Pensamentos de dor, revolta, desequilíbrio, não permitindo que o desencarnado alcance o equilíbrio. Então, essa energia gerada, essas ondas geradas, prejudicam o próprio desencarnado, que não consegue seguir, porque a pessoa está ali chamando, chorando. Perda de um ente, normalmente causada por perda de um ente querido, desencadeando a inconformação e o desespero. Tem pessoas que se desesperam, né, quando alguém da família morre, principalmente se essa pessoa é o pilar, né? Briga de herdeiros por herança que geram pensamentos de ódio e rancor. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual, a saudade ou a tristeza, são fatores capazes de manter prisioneiro o desencarnado. Então, a dor existe, né? O luto existe. Perder uma pessoa querida
Por mais que nós sejamos espiritualizados, que a gente entenda que a vida continua, mas a gente não vai estar com a presença da pessoa com a gente. Então, é a saudade que dói, é a falta de falar com aquela pessoa, de sentir o cheiro daquela pessoa. E isso é normal para a gente. Viver o luto é necessário. É necessário porque faz parte nossa, é preciso a gente passar, fechar o ciclo. Mas entender que a vida continua, de quem está encarnado e de quem desencarnou. Então, a gente não pode ficar se atrelando, sofrendo o tempo inteiro, chamando o tempo inteiro, né? Então, pensar um pouquinho que aquela pessoa vai sofrer tanto quanto você. Então, aí vem o grande desafio do amor, né? De saber libertar e dizer, não, vá que em algum momento de novo a gente vai estar junto. Ok? Encarnado para encarnado. Aí, ciúmes, né? É um dos principais motivos, né, desse tipo de obsessão. As convivências anteriores, onde os dois estão aí, acho que viram junto para tentarem se resolver e não deu conta aí. Prejudicados no passado, acabam criando antipatias, aversões ao outro. Os ciúmes, um dos fatores principais desse tipo de obsessão, está repetido esse negócio. Pode gerar rixas de família, por exemplo. É um exemplo aí, né? Passadas, né? A pessoa tem a capacidade de dominar mentalmente suas vítimas, e a gente vê muito isso nos processos abusivos, né? Que a vítima está ali, vivendo aquilo ali, e às vezes acha que está sendo bem tratado. E acha que a pessoa ainda está sendo boa, de tal forma que é a manipulação, né? Olha os motivos: a inveja, a mágoa, a raiva, a ódio, o rancor, vingança e o desejo do mal influenciam nesses tipos de obsessão, viu, gente? Amor possessivo e amizades em que um lado obriga o outro a pensar do mesmo jeito. Aí você quer impor, né? Aí. Desencarnado para desencarnado. Diz respeito a espíritos desencarnados que dominam outros desencarnados. E aí você vê muito isso nas legiões mesmo, né? Nas falanges, né? Esses líderes que são muito inteligentes, que têm o poder de manipular, inclusive mentalmente, hipnoticamente, essas pessoas que chegam lá muitas vezes perdidas, né? Por associações tenebrosas, os espíritos se juntam em algumas regiões, onde obedecem à sintonia e à lei da atração. Nestes lugares, há espíritos que chamam a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados. São espíritos endividados e compromissados entre si mesmos através de associações de idêntico padrão vibratório. Ok? Então, lá a coisa também não é fácil, não. E agora a gente tem a auto-obsessão. Neste caso, a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesmo. Tipo assim, ó dor, ó vida, né? Tudo dá errado, tudo para mim não dá certo. Por que será que eu sou tão infeliz? Né? Então, esse é o auto. E quais as características dessa pessoa? Né? As causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos dela, internos dela, não tem nada a ver com o espírito. São os dramas pessoais desta e de outras vidas, né? Traumas, remorsos, culpas, muitas culpas. As culpas levam a gente a processos de auto-obsessão, porque normalmente nós somos os piores juízes de nós mesmos. Às vezes a gente julga e se condena, e vive naquele processo de culpa. Situações provindas da intimidade do seu ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Então, os processos de auto-obsessão muitas vezes paralisam as pessoas. Impedem que elas sigam a vida, perdem a vontade, né? Perdem um ânimo, né? De conquistar, de viver, o ânimo de viver, né? Essa disposição para a vida. Então, a gente tem muito isso e tem gente que acha que é espírito, né? Que está ali. A recíproca. Obsessão recíproca é aquela em que um espírito obsedia o outro. A escravidão mútua e a perseguição são características desse tipo. As relações se transformam em simbiose, ou seja, um não pode viver sem o outro. Amor desequilibrado e interesses materiais. Paixões avassaladoras que deixam os envolvidos totalmente cegos e qualquer acontecimento
se fecha um meu egoísmo a dois. Então, é uma relação doentia, né, que a gente fala aqui. Aquela relação doentia que você vê que é tóxica, mas um não consegue se livrar do outro. Vive ali numa simbiose, né? Agora, a gente viu os tipos de obsessão. Agora, a gente tem os graus de obsessão também. Quais são esses graus de obsessão? A obsessão apresenta caracteres muito diversos. Desde simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo, das faculdades. E Kardec dividiu assim, a estudo. Em obsessão simples, fascinação e subjugação, que era conhecido também como possessão. A gente nem usa possessão porque a gente entende que possessão não existe. Ninguém toma o corpo, né? Essa conexão é mente a mente. Vamos ver cada uma delas. Obsessão simples. Influencia sem domínio da personalidade. Eu não deixo de ser o que eu sou. Eu apenas sou influenciado a tomar determinadas atitudes, a falar determinadas coisas, em alguns momentos. Isso não é uma coisa contínua, né? Interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. Pode acontecer de forma involuntária a troca de fluidos entre os desencarnados e o encarnado, e não altera a personalidade. Essa troca, assim, eu estou passando na rua bem feliz e faceira, estou lá e alguém, se sintoniza comigo sem haver, de fato, aí uma intenção. Vamos voltar ao exemplo daquele amigo que gosta de uma farrinha. Eu vou para o meu barzinho beber minha cervejinha. Tem algum problema beber cervejinha? Não. O problema é você fazer isso em excesso. Aí, alguém vai lá, pega e diz, eu vou lá, né? Ouve o contato, chega lá, senta, poxa, gostei daqui, gostei dele, gostei da companhia dele, e vai ficando ali, né? E aí isso vai ficando cada vez mais íntimo, mais próximo, né? Então, uma obsessão simples, ela pode chegar a uma subjugação, dependendo. Ela pode evoluir a isso. Mas, a princípio, não. É aquela coisa assim, vamos curtir juntos ali, né, amiguinhos, e de vez em quando ser influenciado daqui e ali. Fascinação. Allan Kardec disse em O Livro dos Espíritos que a fascinação é o pior tipo de obsessão. Depois eu vou falar por quê. O espírito obsessor busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas. Exalta a vaidade, fazendo sentir-se infalível e autoconfiante. A ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira, o que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações. É aquele cara sem noção. Sabe o sem noção? Aquele que sabe tudo, é o bom de tudo, né? Que ninguém faz nada melhor. A Tânia faz a melhor oração do mundo. É a melhor médium, é que dá as melhores comunicações, é que faz o melhor esclarecimento. E a pessoa cega, porque ela vai sendo alimentada pela vaidade dela. Então, ela passa, e é tão grande isso que ela não percebe. E quando alguém tenta falar, ela se melindra e se afasta. Ela não aceita. A gente não tem gente encarnada assim? De monte, né? Assim. É? Pois é. E por que ela é a pior? O que vocês acham? O que é pior? Tirar uma pessoa de uma subjugação ou de uma fascinação? Os dois? Espera aí, repete aqui. Ela disse que são as duas. Porque a subjugação, ele às vezes nem quer involuntária, né? E a fascinação não, é uma coisa que vai lhe tomando e você vai se envolvendo assim emocionalmente. Eu soube de um centro espírita que o pessoal recebia até Jesus, fascinados. Jesus. Jesus para cima, né? Jesus para cima. Eu acho que a fascinação ela é um pouco mais complicada porque ela mexe com o ego, né? Com a questão da vaidade do ser humano. E você fazer com que uma pessoa vaidosa perceba que ela está sendo vaidosa é complicado. Tanto que no filme de Valdo, quando ele não se prepara para a palestra e ele está na vaidade, o espírito se aproxima. E aquilo eu tento perceber quando eu me sinto vaidosa, porque eu não sou vaidosa na aparência, mas aí tem certos momentos que eu me pego sendo vaidosa em alguns aspectos. Aí eu falo, Divaldo,
Não que eu tô me comparando com ele, porque ele, pelo amor Se de aconteceu Deus, com ele, que dirá comigo, né? aconteceu com ele. E eu acho que meu problema, um dos é a vaidade, né? Na questão de... Deus sabe, né, gente? Enfim. Mas aí eu fico falando, é difícil, não se pega na vaidade. E eu fico com raiva, porque às vezes é uma coisa, gente, sem brincadeira, umas coisas que me matava na pandemia era a fascinação das pessoas em fazer caridade. Todo mundo filmando, todo ano uma cesta básica. Naquela coisa, né? Todo ano uma cesta básica. E aí tinha gente que falava, você quer ajudar? Eu falava, não. Porque eu não iria alimentar aquilo, me desculpem. Eu fazia minhas coisas escondidas, porque eu não vou fazer, entendeu? E as pessoas continuavam alimentando. Mas aí tem, né? Até no Evangelho que fala, né? Entende? Não deixa que sua mão esquerda veja o que a sua mão direita faz. E aí né? eu acho que é muito mais difícil a gente controlar isso. Porque é uma questão difícil, eu falo por experiência própria. Porque a gente, quando vê o tombo, o negócio, ó, complicado. Vamos ver, diga. É mais ou menos isso, mas acho que a diferença é que na fascinação a pessoa não quer sair. Ela tá bem ali, ela tá gostando, ela não quer sair. E na subjugação ela quer sair. Então Perfeito. isso acaba ajudando. Você resumiu, é exatamente isso. É muito mais difícil você fazer a pessoa entender aquilo porque ela está gostando, porque ela está sendo ali, né, elevada, alimentada a sua vaidade, e ela não quer sair dali. E quem está subjugado está desesperado, ele quer resolver o problema. É resolver o problema. Eu ia falar mais ou menos parecido, né? Que na fascinação coloca o obsidiado num lugar de conforto e prazer, né? E ele quando se está nessa situação, não se deseja sair dali. E a subjugação é uma situação incômoda, né? Realmente você fica mais estimulado a não desejar estar ali. Ah, beleza. Vamos seguindo. E aqui está a subjugação, né? A gente já até falou um pouquinho dela. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. O subjugado fica sob o domínio completo e total do obsessor. O paciente fica sob um verdadeiro julgo. A subjugação ela pode ser moral ou corporal, né? Sendo que moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata. Eu tinha uma amiga minha que tinha uma mediunidade muito grande, ela vem aqui para o centro, depois ela até foi aluna aqui, trabalhou no DM, no desenvolvimento mediúnico, e se tornou trabalhadora, inclusive, depois. Ela disse que ela quase acaba com a vida dela nesse sentido. Ela disse que estava na mesa, na família, de repente, um espírito conectava, ela falava palavrão, ela agredia as pessoas, xingava, disse que era horrível. Diz que a família já não queria nem mais ela nos encontros. Então, moralmente, a pessoa, né, se desestabiliza. E pode ser corporal, né, que a pessoa se joga, não tem controle sobre o corpo. Né? Por isso que falam de possessão. Né? Vem muito disso, da pessoa, né, se jogar, se deixar totalmente ser dominado. Essa não é fácil, né, mas é como ela falou, a pessoa deseja, não quer aquilo para ela. Como essa minha amiga que veio para cá, tratou e conseguiu, né, o controle disso. Por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e quintessenciada, e lidarem com as energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsidiam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. Porque eles trabalham na matéria sutil, essa matéria, né, que ele trabalha com o pensamento. Né? Então, ele também se conecta, né, magneticamente com o pensamento da pessoa que ele quer obsediar. Então, eles têm muito mais facilidade de fazer isso do que nós, encarnados aqui, né? Que não conseguimos ainda nos comunicar telepaticamente, embora seja possível. E quais são os fatores que vocês acham que predispõem à ocorrência das obsessões? Quem acha? Oi? Beto? Pode falar. Vou voltar à subjugação, que você já Sim, passou, mas eu não consegui falar. Tá, então pode falar. Né? A subjugação, ela pode chegar a um ponto de que a criatura não quer sair daquele estado de subjugação. Né?
ela se coloca refém daquela situação. Se houver alguma oportunidade de sair daquele estado de subjugação, ela não quer. Então, pode chegar a esse ponto. Pode, né? mas normalmente, às vezes, ela não tem nem força. Aí chega nessa Mas é zona do isso. conforto, né? Porque Ela não se tem força entrega. daquilo. Exatamente. Né? Porque ela não, a vontade dela não existe, a força dela já não existe, o outro. É como se eles tivessem um ego sobrepondo o outro. Pronto. Ela né? se torna refém Isso. daquele estado. Isso. E os fatores aí, gente? O que será que leva aí a essa predisposição à obsessão? Culpa, depressão, medo. São vários sentimentos assim, né? Gente, ó, imperfeições morais de todo tipo, né? Depois a gente vai ver aqui umas brechinhas. Desequilíbrio emocional mesmo, né? Fatores psíquicos também abrem brechas para os processos obsessivos. Álcool, entorpecentes em gerais, sejam todo tipo de droga, lícita, não lícita. Né? Ambientes que eu frequento, isso faz uma diferença. E os nossos complexos, que são esses núcleos aí, ó, que os espíritos se utilizam para poder, esses núcleos emocionais, para poder se manifestar. Pode ir. Doenças também podem... Algumas doenças psíquicas porque podem... minha avó, ela começou um processo de demência, né? Não sei se é Alzheimer, aí se confundem. Mas, em um determinado momento, parecia que ela estava obsediada, que não era ela, e por isso minha dúvida. Sim. Algumas doenças podem... não provoca a doença, mas pode potencializar isso e pode abrir brechas para as conexões, sim, sobre esses processos. Pode, sim. A família, né? Tem que buscar. Não, a família tem que buscar tratamento, né? Muitas vezes o tratamento vem do ponto de vista médico mesmo, que é preciso, e espiritual. É o jeito, né? Cada um. E aí, assim, aí se não é espírita, cada um vai tentar, dentro daquilo que acredita, de suas crenças, tratar isso. Porque se você for, toda religião tem mediunidade. Vocês concordam? Todas. Se manifestam, dão nomes diferentes. E aí a gente fala aqui no espiritismo diz obsessão, outro fala descarrego, outro fala, o católico fala exorcismo, né? Mas é tudo, né? Aí está lá, outro está falando línguas, né? Está ali numa manifestação mediúnica, às vezes de xenoglosia, inclusive falando outras línguas. Né? Então, é isso. Aí, ó, alguma das imperfeições, as brechinhas psíquicas que a gente abre para essas conexões, para os processos obsessivos. A porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes. Então, a nossa invigilância. Então, representa invigilância, ó, as ideias negativas que a gente tem, o ciúme, a revolta, a impaciência, a irritação, ódio, que você estava até falando aí, né? Depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, maledicência, calúnia, orgulho, egoísmo, medo, avareza, ociosidade, desregramentos sexuais, vícios como fumo, álcool, drogas, etc. Então, essas são as nossas brechas psíquicas que vão emanar vibrações numa frequência desses sentimentos, que vão atrair pessoas que estejam em comum com isso, ok? E aí, aonde começa a obsessão, gente? A gente falou aqui de obsessor, de obsessão, Começa na mente. E lá na mente o espírito se apropria de quê? Dos seus, aqueles núcleozinhos emocionais que eu falei aqui. Que nome é? Complexos. Então, tudo está
na nossa mente. Tudo está em nós. Então, são os complexos psicológicos. Complexos vêm de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais que vão se juntando em nosso aparelho psíquico, nossa mente, pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. Então, cada experiência que eu vou vivendo na minha dimensão materna, né, eu vou ter uma emoção gerada a partir daquela experiência, seja ela qual for, ela vai estar lá armazenada nesse núcleo. Todas as minhas experiências com o amor, né, todas as minhas experiências a nível profissional, de todas as dimensões da vida da gente. Essas emoções é que vai carregar, isso que vai estar lá registrado na nossa mente, que são os nossos complexos. Ok? Vocês vão ver bem isso, explicadinho, aparelho psíquico, várias coisas ao longo da ULI. Né? Aqui é só uma... Os complexos são a porta de entrada, veículos usados pelos espíritos para se movimentar em nossa mente. Os espíritos enxergam o que não mostramos aos outros. Gente, aqui na matéria, nós, espíritos encarnados, conseguimos mascarar os nossos sentimentos. Vocês concordam? Eu posso estar olhando para uma pessoa querendo matar ela e sorrindo. E a pessoa não vai conseguir. Né? Tem gente que é boa nisso, muito boa. Né? Você não consegue perceber. Lá, para os espíritos, não, porque o que eles enxergam não é a aparência, mas a sua vibração. Então, a sua identidade, que é o perispírito, tem uma vibração, né, que vai identificar o tipo de pessoa que você é. Então, não tem como disfarçar. Não tem. Por isso é que eles conseguem encontrar os semelhantes deles, né? E aí, outra perguntinha para vocês. Quem eu estou atraindo? Vocês já pararam para pensar? Olha em torno da sua vida, seu núcleo. Quem eu estou atraindo perto de mim? Olhe para os encarnados que você vai ter uma boa ideia dos desencarnados. Certo? Como é essa minha relação? Que tipo de pessoas fazem parte da minha vida? O que essas pessoas trazem para mim? Me ajudam para o meu crescimento? Me botam para baixo? Na hora de conversar comigo, só vão me dar conselhos, né? Que normalmente eu vou entrar numa fria. Como é que é? Como é que as pessoas... Então, dá uma olhada nas pessoas que você convive. Aí trairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a mesma qualidade da nossa emissão mental. Se é mente a mente, então ela vai encontrar lá. Por isso que diz, nenhum desencarnado planta em você um desejo, um sentimento. Ele já existe em você, ele só potencializa. Certo? Acho que vai dar tempo de passar um videozinho rapidinho que eu trouxe. E eu achei muito bacana isso, porque isso faz a gente pensar em sair da questão da situação de vítima, sabe? Então, a gente aprender a sair disso, ou de culpar os obsessores para tudo que acontece na vida. É muito bom terceirizar nossas responsabilidades, as nossas escolhas, né? Então, vamos lá. Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem da nossa vida. Mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma com que a conduzimos. Certo? Então, eu acho que essa aula aqui é muito reflexiva para nós. Muito para nós. Aí tem esse poema Perfume. Quem gostaria de ler para mim? Quem gostaria? Alguém lê? Leia.
Perfume. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume. Há os franceses, os suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem no coração e do amor que nunca cessa. Exale o perfume de bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Adenauer Novaes. São as referências. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Shows, vocês estão de parabéns.